Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar sobre os bastidores do seu organismo quando você começa a se apaixonar. Você já fez alguma coisa quando estava apaixonado que, olhando hoje, parece completamente sem sentido, aquela coisa que você fica até com vergonha de ter feito? Esperar horas por uma mensagem, dormir menos, perder a fome, idealizar alguém que você mal conhecia ou até pior, aceitar situações que normalmente você jamais aceitaria. Quando isso acontece, muita gente diz: é porque o amor deixa a gente bobo. Só que essa frase explica muito pouco, né? Na verdade, quando você se apaixona, seu cérebro passa temporariamente a funcionar de uma maneira um pouco diferente. Ele muda a forma como você percebe riscos, calcula recompensas, cria prioridades e até a maneira como você interpreta a outra pessoa. Ou seja, não é impressão sua. Durante a paixão, você realmente deixa de perceber o mundo exatamente como percebia antes. Entender isso pode evitar muitos sofrimentos aí no seu coraçãozinho. Vamos falar mais sobre isso, sobre como a paixão muda a sua forma de entender as coisas, a sua forma de ser. Fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os bastidores da paixão no seu organismo. Existe uma cena que provavelmente quase todo mundo já viveu. Você recebe uma mensagem daquela pessoa. Antes mesmo de abrir a conversa, seu coração dá uma acelerada. Você dá aquele sorrisinho malicioso, sente um friozinho na barriga. Pega o celular imediatamente. É curioso porque nada aconteceu ainda. Você nem sabe o conteúdo da mensagem, mas mesmo assim, seu corpo já respondeu. Isso acontece porque o cérebro identifica aquela pessoa como alguém emocionalmente muito relevante. E em questão de instantes começa uma série de mudanças neuroquímicas que preparam o organismo para prestar atenção, aproximar-se e investir naquele vínculo. É quase como se o seu cérebro te dissesse: isso aqui merece prioridade. E aí fica a pergunta, né? Por que a gente não consegue parar de pensar na pessoa? Talvez esse seja o aspecto que mais assusta. Você está ali trabalhando, vivendo a sua vida, lembra da pessoa. Vai almoçar, lembra dele. Escuta uma música, lembra dela. Passa por uma rua, lembra outra vez. Algumas pessoas chegam a pensar: será que eu tô ficando um pouco obsessivo? E na maioria das vezes, não. Durante a paixão, cada pessoa, nós observamos uma ativação intensa dos circuitos cerebrais relacionados ao sistema de recompensa, nos quais a famosa dopamina desempenha um papel central. E existe um detalhe que pouca gente conhece: a dopamina não produz apenas prazer. Ela está muito ligada à expectativa, à motivação, ao desejo de buscar aquilo que parece altamente recompensador. Talvez você já tenha estranhado alguma coisa. Você conhece alguém há poucos dias e de repente sente como se essa pessoa estivesse ocupando espaço demais dentro da sua cabeça. Isso não acontece porque você ficou emocionalmente fraco. Durante algum tempo, o cérebro passa a tratar aquela pessoa como um objetivo extremamente relevante. E é por isso que parece tão difícil simplesmente parar de pensar. Outro achado interessante envolve a serotonina. Pesquisas mostram que, no início da paixão, algumas pessoas apresentam alterações em sistemas relacionados a esse neurotransmissor. Uma das hipóteses é que isso contribui para aqueles pensamentos repetitivos sobre a pessoa amada. Sabe quando você tenta prestar atenção em uma reunião, por exemplo, e em alguns minutos depois ela aparece de novo na sua cabeça? Nem tudo aí é uma escolha consciente. Existe também uma participação da forma como o seu cérebro está funcionando naquele momento. Agora tem uma curiosidade bem interessante. Presta atenção. Quanto mais imprevisível parece a relação, maior tende a ser o estado de expectativa do seu cérebro. O que isso quer dizer? A pessoa responde hoje, some amanhã, aparece de novo, e você nunca sabe exatamente quando você vai receber atenção. Essa imprevisibilidade pode manter o seu sistema de recompensa bastante ativado. Mas vale um cuidado bem importante aqui. Isso não significa que relações instáveis produzam mais amor.
ou sejam melhores. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando algo completamente diferente. Significa que a incerteza pode manter o cérebro preso à expectativa, dificultando que algumas pessoas consigam se desligar daquela dinâmica. Na clínica, isso ajuda a entender por que certos relacionamentos continuam ocupando o espaço emocional, mesmo quando eles acabam fazendo mais mal do que bem. Agora, pensa aqui comigo naquela sensação de frio na barriga. As mãos ficam úmidas, o coração dispara, a respiração muda. Tudo isso costuma ser descrito como uma sensação de romantismo, sensação romântica. Contudo, existe uma explicação fisiológica. Eu sei, posso estar tentando quebrar aqui um pouco do romantismo ou um pouco da fantasia do amor, mas enquanto psicóloga, esse é o meu papel. Nas fases iniciais da paixão, o organismo costuma apresentar maior ativação de sistemas relacionados ao estado de alerta. Neurotransmissores como a noradrenalina participam desse processo e muitas pessoas também apresentam um aumento temporário do cortisol, conhecido também como o hormônio do estresse, vulgarmente falando. Parece contraditório, mas faz todo sentido. Seu cérebro entende que existe algo extremamente valioso acontecendo. E tudo aquilo que parece muito valioso também desperta certo nível de vigilância. E é por isso que algumas pessoinhas queridas acabam comendo menos, dormindo pior, ficam mais agitadas, sentem o coração acelerando quando encontram aquela pessoinha querida. O curioso é que essas sensações se parecem muito com algumas manifestações de ansiedade. O que muda é a maneira como nós interpretamos essas reações. Outra pergunta que pode ser interessante responder: por que a gente costuma enxergar menos defeito nos outros? Talvez essa seja uma das descobertas mais fascinantes com relação à paixão. Pesquisas de neuroimagem mostram que algumas áreas do cérebro envolvidas na avaliação crítica e no julgamento social tendem a apresentar menor atividade como estamos apaixonados. Isso não significa que você perde a capacidade de pensar, mas a sua tendência passa a ser interpretar muitas informações de maneira mais favorável. É por isso que tantas pessoas dizem: todo mundo me avisa, fulano falou sobre isso, hoje eu vejo coisas que antes pareciam invisíveis. Na época, elas não eram invisíveis, elas recebiam menos peso, menos atenção. Seu cérebro estava muito mais interessado em fortalecer aquele vínculo do que em analisar cuidadosamente cada defeito. Isso provavelmente teve uma função adaptativa ao longo da nossa evolução. Se avaliássemos cada pequeno detalhe de forma extremamente crítica logo de início, talvez muitos relacionamentos nunca chegassem a se desenvolver. O problema aparece quando essa idealização impede alguém de perceber sinais claros de desrespeito, manipulação ou incompatibilidade. Então, por que algumas pessoas fazem coisas que nunca imaginaram fazer? Essa pergunta aparece muito no consultório. Nunca pensei que eu fosse implorar por atenção. Nunca imaginei que eu aceitaria isso. Eu nunca fui assim. Costumamos explicar esses comportamentos apenas pela baixa autoestima. Às vezes, ela realmente participa da história. Contudo, existe outra camada que pode ser muito mais relevante. Quando o cérebro identifica uma relação como extremamente valiosa, ela reorganiza prioridades. Tempo, energia, atenção, pensamentos, tudo começa a girar em torno daquela pessoa. É como se o restante diminuísse um pouco de volume, e isso ajuda a compreender por que tanta gente estranha a própria atitude durante a paixão. A pergunta deixa de ser: como fui capaz de fazer isso? E passa a ser: o que essa relação despertou em mim para ocupar tanto espaço? Essa costuma ser uma pergunta muito produtiva, principalmente em terapia. E essa também costuma ser uma dúvida que algumas pessoas têm. Quanto tempo costuma durar a paixão? Olha, os estudos sugerem que para algumas pessoas, para muitas pessoas, a fase mais intensa costuma durar entre alguns meses e no máximo cerca de 2 anos. Contudo, existe uma enorme variação individual. Alguns casais mantêm características dessa fase por
muito mais tempo. Outros percebem mudanças em apenas alguns meses. O que sabemos é que aquele estado de intensa ativação tende a diminuir, e isso costuma assustar, porque muitas pessoas tendem a interpretar essa mudança como perda do amor. Só que, na verdade, outra experiência começa a ganhar espaço. A novidade deixa de ser o centro da atenção. A outra pessoa passa a ser mais conhecida, mais previsível. É justamente nesse momento que substâncias como a ocitocina passam a desempenhar um papel mais evidente na manutenção do vínculo. Agora, nós não estamos falando da criação, mas sim da manutenção desse vínculo. Ela participa da construção da proximidade, da confiança e da sensação de segurança que costuma aparecer em relações mais estáveis. Por isso, a experiência muda. A intensidade inicial diminui bastante. Em compensação, muitas pessoas passam a sentir algo que a paixão sozinha dificilmente consegue oferecer: tranquilidade. E tem uma situação que eu costumo observar com certa frequência. A pessoa diz: não sinto mais a mesma coisa. Quando começamos a conversar, percebemos que ela está comparando a tranquilidade atual com a intensidade dos primeiros meses, do primeiro ano. Só que paixão e vínculo, cada pessoa não oferecem exatamente a mesma experiência. A paixão vive de novidade, de expectativa, se alimenta de descobertas. O vínculo fortalece em outra direção: confiança, intimidade, previsibilidade, construção. É claro que existem relacionamentos que terminam porque realmente deixaram de fazer sentido, mas também existem relações saudáveis que acabam porque duas pessoas acreditavam que precisariam sentir para sempre a mesma intensidade neuroquímica do início. E essa obrigação é muito injusta. Essa é uma expectativa dificílima de ser sustentada. Isso enquanto você, aqui nesse bate-papo de hoje, foi se identificando, lembrando de algum relacionamento atual ou passado, talvez exista uma oportunidade interessante de olhar para essa experiência com mais curiosidade do que julgamento. Eu sou psicóloga clínica e realizo os meus atendimentos de forma online. Se você percebe que alguns padrões se repetem nas suas relações ou sente que determinadas experiências despertam reações muito mais intensas, os meus contatos estão na descrição desse conteúdo logo aqui embaixo. Vai ser um prazer fazer parte da sua trajetória, caso você decida esse processo, se fizer sentido para você. E só para você saber, a psicoterapia não serve para eliminar a paixão. Ela pode te ajudar a compreender por que algumas relações nos atravessam de maneira tão diferente e por que às vezes acabamos confundindo intensidade emocional com compatibilidade. Contatos aqui na descrição do conteúdo. E quando estamos apaixonados, costumamos dizer que seguimos o nosso coração. Mas depois de tudo que conversamos aqui hoje, talvez seja mais preciso dizer que seguimos um cérebro funcionando temporariamente de outra forma. Ele aumenta nossa motivação, nossa atenção, nossa sensibilidade, nossa disposição para investir em alguém. Tudo isso torna a paixão uma das experiências mais fascinantes da vida. Contudo, também explica por que ela pode nos deixar tão vulneráveis. Existe uma reflexão que hoje eu particularmente gosto muito. Talvez a paixão seja tão intensa justamente porque ela é passageira. Se permanecêssemos nesse estado para sempre, provavelmente seria muito difícil trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, dormir ou manter atenção em qualquer outra área da nossa vida. Em algum momento, o cérebro reduz naturalmente essa intensidade porque precisa ser assim. E é aí que surge uma pergunta que, para mim, costuma ser mais interessante do que quanto tempo dura a paixão. Quando esse espetáculo químico começa a diminuir? O que continua existindo entre vocês? Porque é nesse momento que você deixa de conhecer apenas a emoção que aquela pessoa desperta. E aí começa de fato a conhecer quem ela é. Se você ficou comigo até aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Qual dessas descobertas aqui mais chamou a sua atenção hoje? Você já viveu alguma dessas experiências ou só depois conseguiu entender o que estava acontecendo? Eu amo ler os comentários de vocês. Muitas vezes são justamente as conversas que nós temos aqui nos comentários que me ajudam a pensar nos próximos temas e eu também consigo entender
quais assuntos são mais relevantes para vocês que me acompanham aqui no As da Mente. Se esse conteúdo trouxe uma perspectiva nova para você, deixe o seu gostei, isso me ajuda muito, ou compartilhe com alguém que vai se identificar com esse tema e se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas reflexões que vão aparecer por aí. Afinal, compreender como a mente funciona também nos ajuda a viver os relacionamentos de forma mais consciente, sem perder a capacidade de se encantar com eles. Te deixo meu beijo e espero você aqui no próximo conteúdo, aqui no canal. Tchau, pessoal!